Nós estamos estudando o questionário que foi dado em sala de aula, né? E uma das perguntas que a gente pode fazer ao nosso paciente é com relação à sede, né? Então, veja só, se ao perguntarmos ou se o paciente relatar sintomas de boca seca, o que é que a gente pode interpretar, né? Então, se há uma secura, então há um quadro de calor. Se essa boca seca é objetiva ou subjetiva, porque muitas vezes ele vai sentir a boca seca, isso quer dizer, ele vai ter bastante sede, mas a umidade normal da boca está ali. Então, realmente é um quadro de calor. Porém, pode acontecer de pessoas que há uma diminuição da salivação natural da boca mesmo. Então, nesse quadro já é bom a gente considerar uma deficiência das substâncias no corpo, né? Já não há mais a lubrificação. Então, esse calor, inclusive, pode ser devido a isso, e não exatamente um calor verdadeiro. Já se o paciente relata que tem muita saliva, nós podemos considerar que ele pode estar com um quadro de umidade. E aí a gente precisa investigar onde é que está essa umidade, mas sempre vai estar o elemento terra envolvido de uma certa forma, porque ele é responsável por, digamos assim, lidar, né, com o metabolismo da umidade no nosso corpo. O paciente ele pode ansiar por beber líquidos, então está nesse quadro da boca seca, de muita sede, e isso pode referenciar, como já vimos, a deficiência de ínsula, num caso muito mais crônicos, ou um quadro de calor. Mas ele pode querer ingerir esses líquidos de maneira muito lenta, aos goles. E isso pode focar o nosso conteúdo, digamos assim, no do estômago. Então ele vai querer tomar devagarinho, porque na verdade o estômago é que está aquecido, digamos assim, no quadro de calor. Existe o quadro em que a pessoa também não tem sede. O que é que pode significar isso? Então veja só, o quadro da pessoa que não tem sede pode indicar um frio interno. Então, pessoal, a pessoa também pode apresentar um quadro em que ela não sente sede, né? Então isso pode indicar uma síndrome de frio. Então ela evita de colocar algo que vai refrescar dentro o corpo, por exemplo, porque dentro dela já há bastante frio, então ela não sente sede. Mas aquelas pessoas que sentem sede, mas não têm vontade de tomar água. E esse quadro aparentemente contraditório diz respeito ao fato de provavelmente há uma probabilidade dela ter um quadro de umidade e calor. Então, ao mesmo tempo que ela sente o calor, e aí isso dá sede, mas o fato dela possuir bastante umidade dentro do corpo faz com que ela não queira ingerir esse líquido, né? Porque acrescentaria ainda mais, digamos assim, elementos para essa umidade que ela tem. A pessoa que tem uma avidez por tomar líquidos mornos ou quentes, ela pode ter uma deficiência de yin no estômago ou no rins. Ok? Da mesma forma, se ela prefere ingerir líquidos frios, pode ser que ela tenha um calor muito forte no estômago ou uma deficiência de yin do estômago.
Vale salientar que quando a gente está falando de deficiência de rim, a gente está falando da questão mais nutricional, mais orgânica. E quando a gente fala de Yang, a gente está falando mais de função, da capacidade do órgão ou do modo como ele está funcionando, tá? Isso não é de maneira geral, né? Tem suas peculiaridades também. Agora poderemos falar um pouco sobre a questão dos ouvidos. Então veja só, anteriormente estávamos falando da questão de boca, de sabores, tudo é um sistema que está muito relacionado à questão do elemento terra, né, o baço pâncreas. Agora vamos falar um pouquinho do ouvido. E obviamente está relacionado com o elemento água, mas isso também não é de maneira absoluta, né? Existem relações entre os elementos e um determinado problema pode vir de um ou outro elemento. Então vamos lá, a primeira questão sobre os ouvidos é a gente se atentar ao volume, quer dizer, como está a acuidade auditiva da pessoa, né? Então, ao questionar ou se a pessoa mesmo colocar... Então, mas a gente deve ficar atento ao seguinte, se essa surdez ela acontece de maneira gradual, isso tem a ver realmente com os rins, mas de maneira geral, uma diminuição na acuidade auditiva ao longo do tempo vai fazendo parte, a gente tem que checar bastante como é que está a energia do rim, como é que está o Jing, mas de maneira geral, uma diminuição gradual faz parte do processo de desenvolvimento, por assim dizer, da pessoa. Agora, se acontece essa surdez de maneira repentina, nós podemos ter duas condições, né? Então, essas condições são quais? Uma pode ter sido um barulho muito repentino, ou digamos assim, alguma síndrome de plenitude. E aí a gente tem que checar todo o sistema para ver de que maneira, onde é que está acontecendo essa plenitude e de que maneira pode estar afetando os nossos ouvidos, né? Outra questão que a gente pode dar uma olhadinha mais atenta é se a pessoa apresenta zumbidos no ouvido, né? Então veja só, o zumbido no ouvido, ele de maneira geral, ele pode se apresentar de uma maneira repentina, aquele que dá os estalos, de repente como se desentupisse o ouvido, e aí ele surge. Ele pode ser aquele zumbido constante, e quando é constante, que vem surgindo aos poucos, novamente a gente pode relacionar a questão do rins, né? Será se a pessoa está descansando o suficiente? Como é que está o yin e o yang do rins? Mas se ele surge como um estampido, e normalmente de uma forma mais grave, pode estar relacionado ao fígado. Nesse caso, um calor no fígado pode estar sendo o motivo desse zumbido. Então vamos estudar agora a questão relacionada aos olhos e, como vimos antes, a questão do paladar, dos sabores, da questão de sede tem relação com o sistema terra, né? Já quando falamos de ouvidos, estava relacionado ao elemento água. E agora os olhos, que estão relacionados principalmente ao elemento madeira, né? Então veja só, vamos ver na perspectiva se há ou não vermelhidão, se há secura, se há dor, se há lacrimejamento e a questão de como está a acuidade visual. Os olhos, ele por si só é um microsistema de diagnóstico, né? Existe inclusive uma ciência chamada iridologia que estuda fazer os diagnósticos através dos olhos. E existe inclusive a iridologia chinesa. Então a gente pode olhar por esses aspectos, mas vamos lá. Então
Vermelhidão nos olhos. Então a vermelhidão sempre indica um quadro de calor. Esse calor pode vir do fígado, como pode vir também do coração e também dos rins. De que maneira a gente vai diferenciar? Então, normalmente, quando está relacionado ao fígado, é uma vermelhidão nos olhos como um todo, certo? Já quando é no canto interno do olho, está mais relacionado, pode não ser exclusivamente, mas está mais relacionado a coração. Já no canto externo, está relacionado a rim. Então, outro aspecto é a secura. Então, veja só, secura é a diminuição de quê? Do líquido que vai lubrificar nossos olhos. E diminuição de líquido aponta para quê? Para uma deficiência de yin, do aspecto nutricional, do aspecto nutritivo, né? Então, pode ser uma deficiência, e aí a gente pode ver que é o seguinte, a deficiência de yin aponta tanto para rim quanto para fígado, né? Sempre está a raiz mais relacionada ao rim, e o rim, como mãe do fígado, ela passa, de uma certa forma, pode passar a sua deficiência para o fígado. Já o lacrimejamento, a gente pode ver especificamente, está relacionado à presença de umidade, né? Então, se há muito lacrimejamento com a presença de olhos vermelhos, né, com vermelhidão, então a gente vai ter um quadro de umidade e calor. Se não houver vermelhidão, a umidade está presente, e aí a gente tem que estudar de onde vem essa umidade, né? A acuidade visual tem muito a ver com o sangue, a condição do sangue do fígado, né? Então, se eu for diminuindo a visão, se eu for perdendo vou começando a ter a visão turva, né? Então, isso vai ter a ver com a condição que está o sangue do fígado. E isso também diz respeito à fotofobia, né? Então, eu ficar atento, ver o conjunto de sintomas que o paciente apresenta para a gente ver a condição do sangue. Outro item que a gente deve observar é a questão da dor. Normalmente, dor, vermelhidão indicam um quadro de calor, ok? Isso vai variar muito com relação ao tipo de dor, mas de maneira geral, ok?